Choque anímico, essa técnica que também é conhecida por puxada, é muito comum dentro dos terreiros de Umbanda. Ela consiste basicamente em puxar as energias de uma pessoa que está muito carregada e descarregar essas energias, uma vez que aquela pessoa não consegue descarregar sozinha. E também é muito utilizada em desobsessões, para romper elos e quebrar a ligação do obsessor com a pessoa. Porém, mesmo sendo muito utilizada, poucas pessoas sabem como realmente ela tem que ser feita, quais que são os processos do choque anímico, também quais são os seus requisitos e os riscos para o médium que aplica essa técnica. E eu estou aqui para te ajudar a entender de vez o que é o choque anímico, como praticar, quando praticar e o que você deve estar atento para não correr risco nenhum ao aplicar essa técnica. E aí, meus queridos e minhas queridas, vocês estão joia? Eu sou José João Neto, sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé e mais uma vez estou por aqui para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre choque anímico, essa técnica que é muito praticada dentro dos terreiros de Umbanda, também em centros espíritas e também em outras religiões que trabalham com a espiritualidade. Porém, mesmo sendo uma técnica muito comum e muito conhecida, poucas pessoas sabem quando executar ela de verdade, quais que são os riscos, quais que são os requisitos, o que você pode fazer para aumentar a potência dessa técnica, o que você pode fazer para dar maior vazão energética, já que o médium, quando ele faz a puxada, ele tem que eliminar aquelas energias. Não esquece de se inscrever aqui no canal, sempre tem muito conteúdo para agregar valor na sua jornada espiritual. Se você gostar, deixa aí o seu gostei e também, se tiver dúvidas, deixa nos comentários. Pelo Instagram, nós também compartilhamos muita coisa, então segue a gente lá também. Choque anímico, essa técnica que também é conhecida por puxada, é muito presente dentro dos terreiros de Umbanda. E ela é basicamente uma técnica de troca de energia. Só que não é uma troca de energia leve, moderada, não, ela é muito intensa e muito bruta. E o nome da técnica mesmo explica por que ela é tão bruta. É para causar choque, é para realmente romper, é para quebrar. Romper elos espirituais, quebrar ali pensamentos, quebrar hábitos das pessoas. Tem muita gente que não consegue romper ali uma obsessão, acabar com uma obsessão, porque continua praticando os mesmos hábitos, continua acompanhando as mesmas pessoas, os mesmos pensamentos. Então, para quebrar isso, para romper isso, muitas vezes o choque anímico é utilizado. Para puxar essas energias da pessoa, é óbvio que tem que ser uma pessoa preparada, tem que ser uma pessoa que tem condição de lidar com essa energia e também condição de dar vazão energética. E é para isso que eu estou aqui, para fazer você entender se você tem essa habilidade ou não, se você pode fazer ou não, quando vai fazer, se preparar para isso. É para isso que esse vídeo existe, é para isso que eu estou aqui. A pessoa está ultra carregada, ela está obsidiada, ela está passando por uma obsessão, e ela está ultra carregada, ela não consegue eliminar essas energias, ela não consegue mudar hábitos, ela não consegue realmente livrar daquele sofrimento que a obsessão está causando na vida dela. E aí o médium preparado, que tem condição de trabalhar dessa maneira, entra sugando essas energias, ou seja, criando ali um campo onde ele vai conseguir sugar aquelas energias, eliminar aquele peso daquela pessoa, eliminar depois essa energia, lógico, o médium não vai ficar com essa energia para ele. O médium que sugou, ele precisa direcionar essa energia depois. Por que a própria pessoa não pode eliminar essas energias? Porque às vezes a pessoa, quando ela está passando por uma obsessão, ela não consegue ter pensamentos positivos, ela não consegue ter ali pensamentos de vitória, ela não consegue enxergar ali caminhos que vão dar essa libertação para ela. E o médium que está preparado para o trabalho mediúnico, ele dá conta de fazer isso, ele tem que dar conta de fazer isso. Para ele ter elevação espiritual, ele tem que ter sim pensamentos positivos, atitudes alinhadas com Deus. Então, o médium que está ali no trabalho mediúnico, ele vai dar sim, se ele tiver essa capacidade, sugar essas energias
e eliminar essas energias. Mas é interessante a gente falar e já deixar claro para todos vocês que o choque anímico não é uma desobsessão. Fazer o choque anímico, praticar o choque anímico, não é fazer a desobsessão na pessoa. Muita gente confunde isso, acha que só de praticar a puxada, de só praticar ali a técnica do choque anímico, vai estar tirando aquela obsessão da pessoa, vai estar afastando aquele espírito sofredor, aquele espírito negativo, aquele obsessor de perto daquela pessoa. E isso não é verdade. Não é assim que o choque anímico acontece, não é assim que a puxada acontece. E não é para isso que a puxada acontece. A puxada ou o choque anímico é um alívio de carga, tá? A pessoa está supercarregada, sobrecarregada, não está dando conta de lidar com aquelas energias, aquilo está causando traumas na vida dela e até mesmo incômodos físicos, psicológicos ou espirituais. Então, no momento que se identifica que ali existe uma obsessão, ali existe, né, um peso espiritual muito grande, podemos começar a pensar na técnica da puxada. Só que não é ela que vai causar a desobsessão. A técnica da puxada ou o choque anímico, ela vai causar na pessoa um alívio de carga. E esse alívio de carga vai permitir com que a pessoa possa ter pensamentos positivos, que essa pessoa possa enxergar o caminho que ela não está enxergando, possa enxergar que ela tem que se afastar de uma pessoa, que ela tem que se afastar de tal lugar, ou que ela tem que mudar os seus hábitos e costumes. Esse alívio de carga vai permitir que a pessoa mude o seu comportamento e mude os seus pensamentos. E essa mudança de comportamento e essa mudança de pensamento, essa mudança de hábito é o que vai causar a desobsessão. Então todos nós, todos os médiuns, todas essas pessoas podemos ajudar a pessoa a sair da obsessão. Mas o ato de sair daquela obsessão é da própria pessoa. Bom, mas até chegar no ponto do choque anímico acontecer, tem muita coisa que tem que ser preparada e tem muita coisa que tem que ser entendida para fazer essa técnica de maneira correta, para poder executar essa técnica da maneira certa. Então é importante que você entenda quando que essa técnica pode ser utilizada. Ah, João, chegou a pessoa cheia de obsessão, eu já vou tacar o choque anímico nela porque já vai resolver. Nada disso. Tem momentos que o choque anímico não é a melhor técnica a ser executada. Porque o choque anímico é uma técnica muito pesada, muito bruta. Ela vai interferir de forma brutal na energia da pessoa, de forma grosseira na energia da pessoa. E nós não queremos isso. Nós queremos preservar a energia da pessoa e também do médium. Porque essa técnica consome muita energia do médium e tem muitos riscos para o médium também. O médium que aplica essa técnica, ele está correndo muitos riscos. Então a técnica do choque anímico, ela tem que ser usada com muita sabedoria. Não é só enxergar a pessoa obsidiada, entender que aquela pessoa está com muito peso espiritual e já aplicar o choque anímico. O choque anímico ou a puxada, ele só deve existir, só deve acontecer quando outras técnicas já foram utilizadas e não surtiram efeito. Por exemplo, um banho de erva, um banho de descarrego. Quando a pessoa já passou por alguns passes e esses passes já conseguiram dar para ela uma visão espiritual. É interessante que antes de praticar o choque anímico, se explique para a pessoa por que ela está assim. Explique o porquê que ela está passando por isso. Explicar também o que vai levar ela à melhoria, o que vai ajudar ela nessa melhoria. Então é recomendado que essa pessoa que está passando por muito peso espiritual, que ela volte ao atendimento, que ela volte ao terreiro, que ela volte ao centro espírita, que seja, mas que ela tenha ali a oportunidade de receber outros passes. Porque também, durante o passe comum, o passe tradicional, vários choques pequenos são causados na pessoa. A própria técnica do passe, ela é uma magnetização energética, uma doação de energia e vai se causando ali pequenos impactos na vida da pessoa. E esses pequenos impactos vão preparar a pessoa para um grande impacto que pode ser o choque anímico. Então, durante o passe, a técnica do passe normal, a pessoa já vai recebendo ali instruções do que está acontecendo, o que ela tem que fazer para melhorar. Ela já recebe a instrução de um banho de erva, que também vai melhorar a postura da pessoa, vai melhorar a energia daquela pessoa. E depois de uns 2 ou 3 passes, já vai ser possível identificar se aquela pessoa tem que realmente passar por um choque anímico ou não. Tem muitas pessoas que chegam nas sessões
né, procurando um passe, estão muito pesadas, energeticamente falando, mas não é uma questão de choque anímico, é uma questão apenas de emoção, de dar vazão a sentimentos, por exemplo, mágoas, rancores, perdão. Por exemplo, a pessoa está muito carregada, mas não é por uma questão energética ou uma obsessão, é só porque ela passou por um trauma. Por exemplo, o falecimento de um amigo, ou o falecimento de uma pessoa querida, ou então acabou de passar por uma separação, né, um término de um casamento. Aquela pessoa vai estar muito pesada energeticamente falando, mas é questão sentimental. Então ali tem que ser tratado o sentimento, porque o choque anímico, ele vai tratar diretamente de forma agressiva na energia da pessoa e não nos sentimentos da pessoa. Os sentimentos, eles vão causar um peso energético. Mas se fizer o choque anímico naquela pessoa, vai mudar a energia dela, mas o sentimento não mudou. Então, o sentimento pesado dela vai continuar trazendo para aquela pessoa peso energético. Então, é necessário tratar do sentimento. Então, a pessoa que está passando por um momento de dificuldade sentimental, ela está, por exemplo, com mágoa, com rancor, com sentimento de vingança às vezes, ou então ela está com saudade, ela está ali apavorada porque acabou de perder uma pessoa querida. Essa pessoa tem que passar por um processo de melhoria no passe espiritual, que vai mudar a forma dela pensar e vai mudar ali a forma com que ela entende sobre espiritualidade. Às vezes a pessoa não entende nada. Às vezes a pessoa acha que entende, mas não entende. Então o passe ela vai ajudar nesse ponto. Identificar também se aquela pessoa precisa ou não do choque anímico vai ser através do passe. Então as orientações de um banho de erva vai melhorar, até chegar num ponto de que falar, realmente não tem recurso. Fizemos aqui o que podíamos fazer, mas deu para entender que a pessoa precisa sim passar pelo choque anímico. Aí sim essa pessoa vai ser orientada a passar pelo choque anímico, né, pela puxada. Explicar também a essa pessoa por que ela vai passar pela puxada e o que é a puxada, para a pessoa não assustar, tá? Porque muitas vezes a puxada ela não é uma coisa muito legal de se ver, não é uma coisa legal de se presenciar. E também passar para a pessoa preparações para ela passar pela puxada. A pessoa precisa estar preparada e os médiums, o corpo mediúnico da casa também precisa estar preparado. Essa é uma técnica que envolve muita energia, com um gasto energético muito grande. Se o corpo mediúnico da casa não estiver preparado, é muito perigoso para o médium, é muito perigoso para a sessão, para a corrente é muito perigoso. O certo a se fazer é que a pessoa foi procurar ajuda, tome um passe, receba instruções, às vezes vai receber instrução de um banho de erva, que essa pessoa volte ao terreiro, que ela volte a uma sessão espiritual, tome novamente um passe, talvez no segundo passe já vai ser identificado que ela tem que passar sim por uma desobsessão. Talvez ali naquele primeiro passe, talvez ali no segundo passe que a pessoa vai receber já vai ser identificado que ela tem que passar pelo processo de choque anímico, ou talvez no terceiro, no quarto passe, não importa, mas o interessante é que ela receba instruções. Olha só, você passará por um choque anímico. Então se prepare, tome esse banho de erva, ore, faça a sua firmeza de anjo de guarda e no dia tal você vai passar pelo choque anímico. O corpo mediúnico da casa também vai estar preparado, então é muito mais seguro e muito mais potente, vai causar um impacto muito melhor naquela pessoa se todo mundo estiver preparado. E quais que são as preparações que os médiums têm que ter para aplicar ali o choque anímico ou a técnica da puxada? Aqui nós vamos tratar de duas coisas diferentes. Grupo, ou seja, corrente, e o médium que vai aplicar ali o choque anímico. Para o grupo, para a corrente, é importante os preceitos, é importante o alinhamento espiritual, é importante estar com a cabeça no lugar, é importante entender o que é o choque anímico para ninguém assustar. Na hora da puxada, se ali um espírito negativo vier através do médium, é interessante que todos da corrente saibam lidar com aquele espírito, se é um sofredor, se é um egum, se é um quiumba, se é um obsessor, o que ele é. É importante saber o que falar, como agir. Ou seja, a preparação do médium não é na sessão, ela acontece antes. É estudar, é se energizar, porque vai acontecer uma troca energética muito grande, então você tem que estar ali com muita energia, um banho de erva de energia bem tomado, uma oração bem feita, sua firmeza de anjo de guarda ativa, tudo aquilo que vai melhorar a energia do médium vai fazer ele mais preparado para essa sessão acontecer. E também a experiência do médium com desobsessão ou então com eliminação energética vai ajudar muito. Para aquele que vai executar o choque anímico, ele também tem que ter noção
de que ele tem que lidar com a doação energética e também com a eliminação energética. O médium que vai aplicar o choque anímico, que vai fazer essa puxada, ele vai trazer todo aquele peso espiritual, toda aquela energia pesada para ele. Então ele tem que ter na cabeça, ele tem que ter conhecimento que ele precisa eliminar essas energias depois. Se esse médium não tiver condições físicas e espirituais, energéticas, de eliminar essas energias, nem tente. Nem tente sugar essas energias, porque você vai trazer essa energia para dentro de você e isso vai só atrapalhar. A técnica da puxada ela tem que ser feita para eliminar a energia da pessoa, mas não deixar em você. Então o médium que aplica o choque anímico, ele tem que ter condições de descarregar essas energias, de desfazer dessas energias por completo. Como se preparar para eliminar essas energias? Prática espiritual, ou seja, um novato ou aquela pessoa que acabou de começar ali no trabalho mediúnico não vai dar conta. Experiência também teórica, estudar sobre desobsessão, estudar sobre o choque anímico, estudar sobre transporte espiritual, estudar sobre ali, direcionamento energético, é tudo muito importante. É muito importante também que o ambiente seja protegido, que o ambiente seja seguro, ou seja, fazer essa técnica, aplicar essa técnica em casa, ou que seja num lugar desprotegido, não é viável, não deve ser feito dessa maneira. O ambiente protegido é extremamente importante para a segurança da pessoa que vai receber o choque anímico, dos médiuns que vão trabalhar também ali no choque anímico, e mais importante ainda, para a pessoa que está fazendo, praticando o choque anímico, sugando aquelas energias para ele. Porque se o ambiente não for protegido, aquela pessoa que está sugando as energias, ela vai ser atacada espiritualmente de uma forma muito agressiva. Então, para conseguir canalizar essas energias pesadas, o ambiente tem que ser seguro, o ambiente tem que ser protegido. E de preferência, que seja uma sessão onde todas as energias sejam voltadas para o descarrego, ou para a desobsessão, ou então para o choque anímico. Uma sessão que previamente é marcada para se fazer descarrego, para se fazer o choque anímico, ela vai ser muito mais segura do que uma sessão aberta, por exemplo, para qualquer tipo de atendimento. Porque a casa estará preparada, o ambiente estará preparado, o corpo mediúnico estará preparado. Então todas as energias estarão mais preparadas para aquilo que vai acontecer. O choque anímico, quando ele é bem executado, ele vai causar de forma imediata na pessoa um alívio espiritual. A pessoa vai ficar mais calma, mais tranquila, a pessoa também vai se sentir mais leve, vai se sentir mais confiante. Isso já é imediato. Mas os alívios espirituais e também os resultados do choque anímico, eles vêm com médio e longo prazo, eles vão vir com o tempo, eles vão aumentando com o tempo. De imediato consegue sim sentir uma diferença, mas com o tempo as melhorias vão aumentando. Claro, se a pessoa se comprometer em melhorar, em mudar os seus pensamentos, mudar os seus hábitos, mudar suas companhias, estudar, orar mais, isso vai causar benefícios a longo prazo muito maiores do que os imediatos. Também é comum as pessoas relatarem que dores físicas desaparecem após o choque anímico. Isso acontece porque muitas dores físicas podem ser causadas por peso espiritual. A pessoa que carrega muito peso espiritual, muitas vezes ela vai sentir a materialização dessa energia. Fisgadas no corpo, fisgadas na coluna, às vezes o estômago embrulhando, então fisgadas mesmo no estômago. Então depois de aliviar uma boa parte desse peso, a pessoa consegue sim sentir alívio também de dores físicas. E quais que são os riscos do choque anímico? Tanto para a pessoa que está recebendo o choque anímico, quanto para aquele médium que está aplicando o choque anímico e também para o grupo, para a corrente que está trabalhando ali diretamente com o choque anímico. Lembra que eu acabei de falar que o choque anímico ou a técnica puxada é basicamente quando o médium suga aquelas energias pesadas da pessoa para causar um alívio na pessoa e depois eliminar essas energias. O risco começa aí, quando o médium vai trazer essas energias pesadas para ele. Se o médium não der conta de eliminar essas energias, esse médium vai ficar com esse peso espiritual nele, com esse peso energético nele e vai causar transtornos para a vida do médium. Então é muito fácil sobrar energia pesada no médium. Então o médium tem que ter essa capacidade
né, de eliminar essas energias para não sobrar nada nele e ele não sofrer depois. Nós temos que lembrar também que o choque anímico vai tratar de forma bruta as energias da pessoa, vai tratar de uma forma muito grosseira, né? É realmente arrancando aquelas energias da pessoa. O nome já fala, é um choque. Vai ser arrancado à força da pessoa aquelas energias. Então, para a pessoa que vai receber o choque anímico, ela tem que estar ciente para ela não ter uma queda de energia muito rápida. E essa queda de energia muito rápida pode causar náuseas, vômitos, pode causar até mesmo um desmaio na pessoa, pode causar uma dor de cabeça muito intensa. E para o grupo, para a corrente mediúnica, quais que são os riscos? Bom, basicamente, na técnica da puxada, né, no choque anímico, o médium vai sugar as energias da pessoa para ele e ele, o médium que sugou, vai descarregar, correto? Legal, até então, beleza, né? Só que aonde que o médium vai descarregar? O mais comum é que o médium descarregue no congá e ali do congá vai se dissipar aquela energia. Só que a corrente mediúnica faz parte daquela casa. A corrente mediúnica, todos os membros que estão trabalhando fazem parte daquela egrégora. E se aqueles médiuns que são parte da corrente, e se aqueles médiuns que fazem parte dessa corrente não estiverem energeticamente alinhados com o bem, não estiverem energeticamente preparados, ou seja, com preceitos, com as suas firmezas em dia, com os seus pensamentos no lugar, pode sobrar energia nessas pessoas que não estão concentradas. Por isso que nós não podemos ficar de conversa fiada durante a sessão. Por isso que nós não podemos ficar com a nossa mente voando durante a sessão. Nós precisamos estar focados no trabalho, para que esses pesos espirituais não sobrem na gente. Porque quando nós estamos focados, nós estamos atentos. Então é como se nós estivéssemos numa batalha. Eu estou concentrado na batalha. Tá vindo uma espada na minha direção, eu vou esquivar. Tá vindo um ataque na minha direção, eu vou levantar meu escudo. Eu vou estar preparado ali para o que der e vier. Agora, se eu estou com a cabeça longe, se eu estou distraído, o ataque vai vir e eu vou ser o alvo mais fácil. Então, pessoas que fazem parte da casa, atenção, você precisa estar atento para não sobrar nenhuma carga energética em você. Essa sobrecarga energética, esse resto energético, não vai atacar somente, não vai incomodar somente o médium que fez ali o choque anímico. Esse médium, ele pode sim eliminar toda a energia e essa energia sobrar em alguém da corrente. Por quê? Porque esse médium teve capacidade de eliminar. Mas a pessoa que está na corrente não teve atenção e não está preparada para tal coisa, pode sobrar nela. Então, quando sobra energia pesada, quando sobra essa energia negativa espiritual na pessoa, em qualquer pessoa que esteja presente no trabalho, isso pode gerar alguns problemas psicológicos, emocionais, espirituais na pessoa. Porque esse peso energético vai ferir o corpo energético da pessoa, vai ferir o corpo espiritual da pessoa e também pode ferir a tela etérica da pessoa, fazendo com que essa tela etérica fique mais fraca e mais vulnerável. Então, muita atenção. O choque anímico ou a técnica da puxada é coisa séria, muito cuidado ao praticar. E depois que o choque anímico é realizado, é só mandar a pessoa embora para casa e pronto, acabou? Claro que não. Antes do choque anímico acontecer, tem que ter preparação. E depois do choque anímico acontecer, tem que ter recuperação. Na pessoa que recebeu o choque anímico, no médium que aplicou o choque anímico e também na corrente, todos precisam passar por uma recuperação energética. Então, depois do choque anímico, banhos de erva cheios de energia, tá? Escolha ervas que têm muita energia. Alecrim, alfazema, camomila, rosa branca. Energias positivas depois do choque anímico ter acontecido, para todos, para poder causar uma recuperação energética na pessoa. E depois de passar por uma sessão onde o choque anímico aconteceu, é muito importante que a pessoa busque descansar. É muito importante que a pessoa, ao sair ali do terreiro ou do centro espírita, que seja, que ele não vá para bares, que ele não procure festas, que ele não procure nada que tenha muito coletivo de pessoas, mas sim que ele procure descansar. É muito importante nós frisarmos
que a recuperação energética é necessária. Eu até ouso dizer que ela é obrigatória para você se sentir bem depois de todo esse processo. Então, tudo que você puder fazer para recuperar as suas energias positivas é muito bem-vindo. Um banho de erva, uma meditação, se alimentar bem também, já que consome muitas calorias, consome muito do nosso corpo físico, então também recuperar suas energias físicas, né? Beber água, se alimentar bem, procurar o descanso físico e também a recuperação energética através dos banhos de ervas e da meditação. Bom, eu acho que eu consegui transmitir para você a importância e o tamanho que é o trabalho do choque anímico. Então eu espero humildemente que eu tenha ajudado você de alguma maneira com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço questão de te responder. E não esquece de se inscrever no canal e curtir se você gostou e também de seguir a gente lá no Instagram. Eu agradeço muito a você por ter assistido até o final. Até a próxima e tchau, tchau.